Olá! Tetris é um jogo? E Sudoku? Será que dizer jogar amarelinha está correto? Futebol, basquete e vôlei podem ser considerados jogos? Bem, perguntas como essas começaram a ser investigadas mais frequentemente por diversos estudiosos do tema no século XX, de forma a entender melhor como funciona o mundo da ludicidade e quais as relações desse universo lúdico com a cultura. Tais pesquisadores passaram a tentar definir o que torna algo um jogo, de forma a diferenciar a palavra de certas atividades que se assemelham a um passatempo, um quebra-cabeça ou um jogo de tabuleiro. Vamos descobrir então o que essa galera já falou e entender melhor o que faz algo ser considerado um jogo. Mas antes de começarmos a tentar definir o que é um jogo, é importante apresentarmos o conceito do círculo mágico. Esse termo foi cunhado pelo historiador holandês Johan Huizinga, ou Huizinga, como é conhecido mais popularmente aqui no Brasil, em seu livro clássico Homo Ludens, de 1938. A ideia é que quando resolvemos jogar algo, criamos uma espécie de ambiente especial durante um determinado período de tempo, que é governado por regras específicas nas quais todos os participantes precisam concordar em seguir e que precisa ser uma atividade voluntária. Pense no mundo real. Se eu pegar uma bola na mão e sair andando com ela por aí, não há nenhum problema nisso, certo? Mas, se nos transportarmos para o círculo mágico de um jogo de futebol, a menos que você seja o goleiro e esteja no espaço que lhe é próprio, pegar a bola com as mãos é uma falta gravíssima. Porém, se eu mudar o círculo mágico para um jogo de basquete, continua tudo ok pegar a bola com a mão, desde que eu fique quicando essa bola para andar com ela. No mundo imaginário e temporário do círculo mágico, as regras do jogo são consideradas como uma descrição correta e adequada daquela realidade. Outra característica importantíssima do jogo se apoia no comum acordo entre os jogadores em seguir aquelas regras estabelecidas. Às vezes, acontece de um mundo real invadir o círculo mágico e vice-versa. Há quem termine um jogo muito irritado com outro participante, simplesmente porque perdeu para ele e transborde esse sentimento para o mundo real. O contrário também é verdadeiro, ou seja, muitas vezes as relações entre os participantes na vida cotidiana possam adentrar o círculo mágico. O fato de o círculo mágico ter fronteiras imperfeitas, algumas ações dentro desse universo podem se opor aos comportamentos socialmente aceitos. Por exemplo, nos jogos de blefe, os jogadores precisam adotar uma postura que, no mundo real, pode ser vista como algo reprovável. A mesma coisa acontece em uma luta, ou seja, utilizar golpes e movimentos de imobilização no espaço do combate é o esperado, mas os mesmos recursos sendo utilizados no mundo real podem configurar uma agressão. De forma resumida, e citando o próprio Huizinga, o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotada de um fim em si mesmo, acompanhada de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Outro estudioso que se debruçou sobre o estudo do fenômeno do jogo é o francês Roger Caillois. Em seu livro Os Jogos e os Homens, Caillois propõe uma classificação dos jogos baseado em 4 características. A primeira, o autor chamou de agon, que significa competição e que pode ser representada por atividades como xadrez, futebol ou corrida. Trata-se de jogos que se baseiam na disputa e na superação de adversários e adversárias em busca de vitória. A aleia, que significa sorte,
são aqueles jogos que se baseiam no acaso do jogador, como, por exemplo, um jogo de roleta, um jogo de bingo ou cara ou coroa. A terceira característica dos jogos pode assumir o que o autor denominou de mimicry ou simulação. Trata-se de jogos que se baseiam na imitação e na representação de papéis, como o teatro, os jogos de RPG e as brincadeiras de imitação. Por fim, a quarta característica dos jogos foi denominado pelo autor como e-links, ou vertigem. Esses jogos buscam a desordem sensorial e a ruptura da estabilidade perceptiva, como quando você vai em um parque de diversões e anda de montanha-russa ou brinca de balançar em um balanço. Além de caracterizar os tipos de jogos, Calois traz uma definição bastante interessante sobre o jogo. Segundo o autor, o jogo se define por sua gratuidade. Não é levado a sério, não se cumpre nele nenhuma obrigação, nem se contraem compromissos definitivos. Opõe-se, portanto, às atividades sérias, que são as que integram a nossa vida corrente e se desenvolvem sob o signo da obrigação ou da necessidade. E para completar o sentido e o significado de jogo, uma das citações mais reveladoras desse fenômeno da ludicidade encontra-se nas obras dos professores brasileiros João Batista Freire e Alcides Scaglia, quando esses resumem tudo o que vimos até aqui com a seguinte citação: o jogo é uma categoria maior, uma metáfora da vida, uma simulação lúdica da realidade, que se manifesta, que se concretiza quando as pessoas fazem esporte, lutam, quando fazem ginástica ou quando as crianças brincam.